Os curdos estão espalhados por um território de cerca de 500 mil quilômetros quadrados que abrange o Irã, a Síria e a Turquia. São cerca de 30 milhões, 14 milhões na Turquia, 6 milhões no Irã, 5 milhões no Iraque e 2 milhões na Síria. De origem indo-europeia, os curdos são na sua maioria sunitas e vivem nas regiões montanhosas. Eles conservaram sua língua e cultura e seu próprio sistema tribal. Vistos como ameaças nesses países e por muito tempo vítimas de massacres e discriminação, sonham em criar seu próprio país, o Kurdistão. Esse desejo de independência vem desde 1695. A única região curda autônoma está no Iraque. Criada em 1991, com a escalada da violência no país em 2014, os curdos reivindicam mais do que nunca sua independência. A história do povo curdo é de resistência e luta. Sua aclamação pelo reconhecimento e independência de um Estado curdo aborda o antigo problema de criação e divisão de territórios sob pretextos geopolíticos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os franceses e os ingleses conseguiram o apoio das tribos árabes, com a promessa de ajudá-los a formarem os seus próprios estados. Era comum que prometessem os mesmos territórios a vários povos. Com o fim da guerra, a região do antigo Império Otomano foi dividida entre franceses e britânicos. A imposição de grandes potências e a divisão da região em estados artificiais acabou dividindo povos pertencentes a esses territórios. Identidades étnicas, linguísticas e religiosas dos povos locais não foram levadas em consideração. O resultado final de tais reviravoltas geopolíticas na região foi a série de guerras e conflitos violentos que perduram até os dias de hoje. A geografia, nos últimos tempos, tem partido para uma imersão, eu diria, no âmbito da cultura, na medida em que as questões culturais têm se tornado cada vez mais importantes em diversas áreas das ciências sociais, e o próprio território, o próprio espaço geográfico, ele traduz também elementos culturais de uma maneira muito própria. Você pode fazer uma leitura da cultura pela dimensão material dela que o espaço incorpora. Uma forma, por exemplo, de se reconhecer a formação de uma identidade pode ser através da marcação dela no território. Você pode ter alguns espaços que se projetam como espaços de referência para a construção de uma identidade, e toda identidade, de alguma maneira, sempre se fala, ela é uma maneira de você classificar, de você identificar quem é o outro, e o outro pode ser aquele que fica do outro lado da fronteira. Você pode ter um limite no espaço, que identifica de uma maneira muito clara quem é que tem uma identidade e aquele que está do outro lado que tem uma outra identidade. A identidade é interessante também, culturalmente falando, porque ela é construída sempre contrastivamente, através de um contraste, dessa criação da figura do outro, e pode inclusive acontecer de você construir a tua identidade pelo próprio olhar que o outro tem sobre aquele grupo, mais do que o próprio grupo tem internamente forjado. E nesse sentido, o espaço geográfico também é um referencial sempre interessante, porque ele demarca, como eu falei, essas fronteiras, e pode estabelecer então de uma maneira mais nítida, mais evidente pela materialidade dele, essas diferenciações. Dessa forma, o território seria um espaço apropriado em termos imateriais, essencial para a produção de identidade, subjetividade e simbolismos das pessoas com o lugar. Pode-se analisar a questão curda pela perspectiva cultural idealista, do qual o território possui um caráter simbólico para o povo, apresentando um valor identitário, pautando a existência de seu povo e o exercício de sua cultura. Além disso, a não existência de um Estado-nação curdo pode-se fazer referência a um imaginário territorial, no qual há a territorialidade, mas não o território. Curdos na Turquia. A Turquia é o país com maior número de curdos. De origem nômade e criadores de gado, sofreram com a rápida industrialização e fugiram para as montanhas. A população turca costuma se referir ao povo curdo como turcos da montanha.
Hoje, o principal grupo político curdo no Kurdistão turco é o Partido dos Trabalhadores, PKK. O PKK foi rotulado internacionalmente como um grupo terrorista. O fundador e líder do grupo, Abdullah Öcalan, foi condenado à morte e está detido na prisão turca desde 1999. Segundo Abdullah Öcalan, não é necessário um Estado para organizar uma sociedade. Autodeterminação não significa ter um Estado, significa poder decidir pelos seus direitos. E o que o povo curdo busca é a autodeterminação através do confederalismo democrático. E isso significa ser organizado e politizado. É o reconhecimento de que o Estado não é Deus. É dizer a ele, você só pode existir quando eu existo. O Estado não pode existir sem sociedade, mas a sociedade pode existir sem o Estado. A sociedade é flexível, faz alterações quando necessário. O Estado não aceita isso e é por isso que eles atacam, mas podemos nos defender de maneira militar, política e praticando o internacionalismo. اشی عسکری که پیامه از بده پروردت بینم یعنی دشت زیادتر از بجم نینه نور کاری ما همیشه که بدم بده پروردت بینم ایدئولوژی عسکری پرورده خواهش در باز به حوالتی که خورد نیبا حواله یا پیجه ده پرورده ایدئولوژی راستی ما نو هم راستی خواه و دزانی هم راستی خواه پیلتد بی نو مثلا چه کتی سر بره و ریده چه دمشه اما وید بینی گره و راستی همیشه و ریده روچ Os curdos sírios representam cerca de 15% da população síria. O Partido da União Democrática, aproveitando-se do caos e da fragilidade do Estado sírio causados pela guerra civil iniciada em 2011, conquistou o controle do norte da Síria, região conhecida como Rojava. Além de sua batalha contra o governo sírio, suas milícias, as unidades de proteção popular, são essenciais na luta contra o Estado Islâmico na Síria. A unidade de proteção à mulher traz à tona a questão do feminismo, colocando mulheres na linha de frente da batalha contra o Estado Islâmico e questionando a objetificação das mulheres em crimes tais quais a violência doméstica e o estupro. O objetivo do Partido da União Democrática consiste mais em conquistar autonomia e garantia de direitos para os curdos residentes na Síria do que na instituição de um Estado próprio. Curdos no Irã. Com o apoio da União Soviética, foi criado no Irã a República Curda de Mahabad, que entrou em colapso depois que os soviéticos se retiraram do Irã. O governo da dinastia Pahlavi no Irã foi particularmente brutal para os curdos, e os ativistas curdos foram defensores ativos de uma mudança de regime durante a Revolução de 1979. Depois da Revolução, no entanto, o novo regime islâmico do Ayatollah Khomeini passou a ver os curdos com sua língua e tradições diferentes como forasteiros perigosos para a nova república. O conflito armado entre a nova república e os curdos eclodiu quando Khomeini tentou estabelecer o controle governamental nas regiões curdas. Até hoje, a relação entre os curdos do Irã Ocidental e o governo iraniano permanece intensa. O Partido pela Vida Livre no Kurdistão, baseado na fronteira Iraque-Irã, tem pressionado o governo iraniano pela autonomia curda nas províncias iranianas. Curdos no Iraque. O Kurdistão iraquiano possui uma população com cerca de 7 milhões de curdos e 2 milhões de refugiados, em sua maioria sírios, que fugiram de seu país por causa dos ataques do Estado Islâmico. A luta para o estabelecimento de um Estado independente curdo no Iraque é antigo. Após a derrota do Iraque na Guerra do Golfo, a região passou por novas revoltas.
Os curdos se opunham ao regime de Saddam Hussein e sofriam brutal repressão, como o uso de armas químicas. Operação da ONU ajudaram o retorno de refugiados curdos. Em 2005, a nova Constituição iraquiana determinou o Kurdistão iraquiano como uma entidade federal, reconhecida pelo Iraque e pelas Nações Unidas. Sendo assim, em 2006, formou-se uma região unificada, com estabilidade política, segurança e crescimento econômico. Com o auxílio do governo iraquiano e com intervenções militares internacionais, tropas curdas Peshmerga conseguiram retomar regiões e cidades ocupadas pelo Estado Islâmico. Em 2017, mesmo com a oposição do governo iraquiano, o referendo de independência do Kurdistão iraquiano ocorreu de forma pacífica, tendo grande apoio dos curdos. Devido ao referendo, posteriormente, ocorreram diversas sanções da capital Bagdá. O exército iraquiano invadiu territórios de campos de petróleo e reincorporou-os ao seu governo, dificultando a independência do Estado curdo, pois o petróleo garantia grande independência financeira aos curdos. O território, compreendido apenas como espaço de governança, é utilizado como forma de ocultar os diversos territórios e garantir a manutenção da sustentabilidade entre relações de territórios dominantes e dominados. O Kurdistão é, por excelência, uma territorialização precária. Todo sujeito está inserido em um contexto territorial. Os sujeitos produzem seus próprios territórios. Desapossá-los disso destrói os sujeitos e suas identidades, pois o território é também um intermédio entre o homem com a sua cultura. Um Kurdistão autônomo significaria para o povo curdo o pertencimento concreto e real do grupo ao lugar, desvencilhando-os de uma identidade defensiva, entrincheirada e criando uma outra esperança.